Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje o nosso tema é Filosofia Advaita Vedanta. Vamos dizer o que é isso. Deve ser alguma coisa hindu. Vamos descobrir já com o professor Alberto Blum. Como é que você está, Alberto? Tudo bem? Oi, olá. Não, tudo tranquilo. E tá frio por aí? Eu não estou vendo você de blusa. Hoje está um pouquinho mais frio do que o normal. Então é melhor se agasalhar mesmo. Com essa mudança de temperatura aí, a gente não pode se arriscar, não. Alberto, a palavra é toda sua. Hoje eu vou dar uma de bom aluno. Eu vou ficar quietinho aqui. Pois é, mas de quando em quando você pode aí dar uma perguntinha, porque às vezes eu me embalo e esqueço. Não tenha dúvida, é porque o assunto é por demais interessante e eu sei que ele tem uma sequência, né? Então eu não quero atrapalhar, não quero tirar seu raciocínio. Eu vou intervir o menos possível, então. Então a palavra é sua. Bom, então vamos começar pelo título que você estava comentando aí. Então nós vamos tratar de uma visão geral. Aqui não é para quem conhece, para quem está lendo, tal, é para quem conhece menos ou até não conhece. Leigos, é. Fiz uma questão mais geral e mais introdutória sobre a tal da filosofia Vedanta. É uma tradição filosófica da Índia antiga, se chama Vedanta, mas tem um qualificativo, Vedanta Advaita, não dual, não dualista. Olha, não sabia o que significava. Depois, no século, isso aqui é do século 5, 6, 500 e pouco, 6, 5 AC, ou até antes. No século 13, na Índia do Sul e Sudeste, lá mais ao sul da Índia, vai surgir uma escola diferente, se diz Vedantina, mas tirou o A e virou Dvaita, virou uma escola dualista. O que isso implica? Uma visão totalmente oposta. O não dual significa que tudo é Brahman. Brahman, a realidade, o uno, ele é tudo. O próprio universo é Brahman. Nessa outra visão, eles fizeram uma separação. Brahman é real, mas o mundo e a individualidade e os humanos são separados de Brahman. Há uma separação. Um dualismo muito forte. E um pouco antes, no século 8, 9, 10 e 11, surgiu também na Índia, em Kashmir, lá no noroeste da Índia, que a Vedanta é do norte da Índia. A tradição, hoje em dia tem livros que dizem que é lá do sul, mas isso é bobagem de autores indianos e ocidentais. Então a Vedanta Advaita, os primeiros autores, os Upanishads, eles são do norte e noroeste da Índia. No século 8, 9, 10 e 11, surgiu nessa mesma região uma nova escola chamada Shivaísmo de Kashmir, ou escola Shaiva. Mas este Shiva aqui não é o Shiva da trindade do hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva. O Shivaísmo filosófico, Shiva equivale a Brahman. Então, há uma Vedanta Advaita lá, século 6, 5, 4 AC, há uma Vedanta Advaita Shivaísta, no século 8, 9, 10, 11, e com base nessa visão, no século 12, no centro-nordeste da Índia, vai surgir uma continuação daquela antiga Vedanta. Eu estou só colocando aqui para quem andou lendo alguma coisa. E essa nova Vedanta, a terceira fase, Vedanta Advaita original, Vedanta em Kashmir, apesar de não ser num tom hinduísta, mas era uma Vedanta. E essa nova Vedanta é Vishista Advaita. Vishista Advaita. Esse Vishista aqui tem a ver com Vishnu. Ela é semelhante à Vedanta Advaita, só que em vez de afirmar apenas o um ou Brahma, diz que Brahma é a realidade, mas que o cosmos, o universo, também é real. É uma sutileza. É uma sutileza. No Shivaísmo, nós vamos ter Shiva, que é Brahman, e vai ter Shakti, que é a força do universo, é a energia universal. Shiva, Shakti. Não estou falando de Kundalini e Chakra, estou falando de uma energia universal. Então, Shiva e Shakti se complementam. Essa visão
Posteriormente, na Vedanta posterior do século XII, ela se manteve. Parando e evitando tudo isso, eu só vou falar da primeira. Tá. Filosofia, Vedanta, Advaita. Apesar de que essa do século X e XII é bem semelhante, mas tem sutilezas que às vezes nem os tradutores se dão conta. Então eu vou ficar no básico, no começo. E por quê? Nós trabalhamos aqui no teu grupo em novembro sobre Shankara. Shankara e a Vedanta, Shankara e a Vedanta Advaita. E Shankara foi um grande expoente. Então quem não assistiu está aí disponível, acesse. Então, nós tratamos da visão do Shankara, que é muito semelhante ao que eu vou abordar agora. Só que Shankara já pega uma escola existindo. Ele é um grande expoente da escola e da filosofia Vedanta Advaita. Então, hoje eu vou começar pelas bases dessa tradição. Então, é uma tradição, é uma escola originária da Índia Antiga, a partir dos Vedas e dos livros de filosofia indiana chamado Upanishads. Upanishads, aquilo que corta a ignorância. Assim que Shankara traduziu a palavra. Upanishads são livros e um sistema de pensamento filosófico, na verdade é a origem da filosofia indiana. Os Vedas não é filosofia, os Vedas têm de tudo um pouco. Tem a yoga, tem as tradições, tem ética, tem moral, tem mitos, tem cosmogonia. Então tem muita coisa nos Vedas. Yoga, então tem muita coisa. A partir dos Vedas, nas partes dos Vedas são 4 volumes. O volume primeiro, o Rig Veda, é o mais antigo. E anexado ao Rig Veda tinha uma parte final, tipo um apêndice, que tinham sentenças para reflexão. Muitas sentenças quase filosóficas, ou algumas já sendo. Essas sentenças dos Vedas são chamadas Aranyakas. Aranyakas. Esqueçam a palavra sentença. Essas sentenças foram transformadas nos Upanishads. Tem uns pequenininhos, tem uns médios, tem uns volumosos, que ampliaram, que explicaram, que desenvolveram essa sentença. Vedanta, tem Veda na palavra, Vedanta, o final dos Vedas. A palavra Vedanta significa o final dos Vedas. Mas a Vedanta não está tratando dos Vedas, está tratando dessas sentenças. Essas sentenças são os Upanishads posteriormente. Então a palavra Vedanta, ela já está dizendo que ela está desenvolvendo e continuando o que foi ensinado nos livros Upanishads. Sobreviveram 112 textos inteiros. A origem deles é século IX, século VIII, pelo menos, AC, mais longos, inclusive. No século VII, no século VI, AC, vários Upanishads, e depois uma fase de pequenos Upanishads, a fase que coincide com Siddhartha, o Buda, que coincide com a escola Vedanta. Então, num período onde a escola já existia, ainda surgiram pequenos Upanishads. Então, nós temos esses pequenos, medianos e alguns mais antigos. Há edições com 50, há edições com 30, há edição com 12, e assim vai. Se atribui ao Shankara, se atribui ao personagem Shankara, comentários aos Upanishads. Mas tem problema nesse processo. Eu já expliquei aqui da outra vez que nós temos o Shankara primordial, o verdadeiro Shankara, o Shankara original, que é lá do tempo um pouquinho depois do Siddhartha. Ele nasceu em torno de 510, 509 AC. A filosofia Vedanta é anterior a ele, que vem dos Upanishads. Shankara é desse período. Adi Shankara, o Shankara primordial. Posteriormente, no século 8 para 9, surge na Índia o líder de um grupo vedantino, de um mosteiro, de um centro fundado na antiguidade pelo Shankara, e ele levava o título Shankaracharya, o guru do centro vedantino do Shankara. Esse guru fez muitos comentários aos textos antigos, aos Upanishads, ao Bhagavad Gita e a outros tratados. E há uma confusão histórica entre esses dois personagens que eu não faço. Confusão feita no Ocidente, confusão feita por alguns indianos, inclusive. Bom, então, resumindo,
O Shankara original é esse mais antigo. Então, lá na antiguidade, a tradição vedantina estava surgindo a partir das obras ou os livros dos Upanishads. Então, nós temos 3 fontes para a escola vedantina. Os Upanishads, a fonte número 1, os vários tratados, e o que eles falam basicamente são 2 ideias chaves. Brahman, ou uno, e Brahma emana de si mesmo a vida do universo, que eles chamam Atman. Esse é o grande resumo. Brahman, ou Atman, a emanação do que preenche o círculo que estava vazio. Aí vem aquelas visões simbólicas que a Blavatsky usou na doutrina secreta. Um círculo vazio, um círculo com um ponto, esse ponto vibra, é a emanação em movimento, esse ponto se transforma em um raio, delimita o círculo primordial. Então, esse círculo, que é o universo, é preenchido por um tom vibratório, pela energia primordial, e essa energia é vida, é luz, aí cada tradição dá lá os seus símbolos, e isso também é representado pela palavra, pelo conceito Atman, que no Ocidente os pré-socráticos usaram o ser com S maiúsculo, ou o logos, ou o nous, e os gnósticos pré-cristãos, Cristo. Pré-cristãos já usaram o termo Cristo. Então, Cristo, logos, nous, é equivalente a Atman. E lá no Oriente também tem a palavra Purusha. Purusha, sim. Que é equivalente a Atman. E o que significa isso? Na versão cristã, corpo, alma e espírito. O espírito universal é o Atman. Então, são palavras distintas que tradições aparentemente muito diferentes usam, mas se a gente tem o estudo da comparação, se a gente faz um estudo comparado, a gente vai vendo certas relações. Vou perder demais aqui, que tem muita coisa. Então, a base é os Upanishads. No período dos Upanishads medianos, tem o famoso livro Bhagavad Gita, que também é influenciado pelos Upanishads e acrescenta algumas coisas. Então, os Upanishads e o Bhagavad Gita são importantes para a filosofia Vedanta. E aí, um jovem estudante, ele tinha 20 e poucos anos, no tempo que Siddhartha já tinha nascido, mas o Dharma ainda não tinha se tornado budismo, nos primórdios do budismo, um personagem chamado Badarayana, Badarayana, também chamado de Vyasa, que é bem conhecido, mas tem um Vyasa histórico e tem um Vyasa simbólico, aí é outro problema. Mas esse Vyasa, que é o Badarayana, ele ainda bastante jovem, ele estudou a Vedanta, ele estudou essas escolas antigas, e ele fez uma grande síntese, num texto com 4 capítulos. Nome do livro? Brahma Sutra. O ensinamento, os sutras sobre Brahman, mas como tem um hífen no meio, o N cai. Brahma Sutras. Então, Vyasa ou Badarayana, baseado nos Upanishads, tenta explicar Brahman. E ao falar de Brahman, também fala do Atman. Então, 3 fontes: Upanishads, Bhagavad Gita e Brahma Sutras. E ele fez uma síntese fiel? Uma síntese. Isso, exatamente. O esforço dele, ele tinha um grande guru, o grande guru era da tradição vedantina, antes do Shankara, então o grande mestre dele ajudou, instruiu, explicou, e ele fez um trabalho escrito de tentar sintetizar o Brahma Sutra. Esse tratado é comentado depois por muitos autores da Vedanta posteriormente. Bom, nos Upanishads, tem muitas afirmações bem sintéticas que são usadas para reflexão, para meditação, para hinos vedantinos ou védicos, inclusive. Essas sentenças curtas, às vezes também têm algumas mais importantes. E elas são também chamadas de grandes sentenças, grandes veículos de ensinamentos. Grande Maha. Esse veículo é Vakya. Então, tem as sentenças que são Mahavakyas. É uma complicação do sânscrito, mas quem lê um pouco vai se acostumando. Sim. Então, nós temos essas 4 Mahavakyas, que é uma síntese de tudo. Então, tem os Upanishads, tem o Brahma Sutra,
e depois eu já vou comentar quais são elas, tem 4 pequenas sentenças que é um grande resumo, falando de Brahman, falando do Atman, falando que o Brahman é a realidade, falando que o Atman, que é a vida em nós, é idêntica a Brahman. Há uma identidade. Por isso não há dualidade. Há uma total identidade. Porque Atman é Brahman no cosmos. Atman, a vida, a pulsação, a energia, o Logos, o Espírito Universal, que preencheu aquele círculo primordial, é Brahman que se expandiu. Lá na versão indiana da Vedanta e do hinduísmo, não tem a palavra criação. Tem a palavra emanação, que também tem no neoplatonismo. O emana o ser, a mesma ideia. O primordial, emana o ser, mas eles lá, às vezes, usam mais do que emanação, eles usam expansão. O universo se expande. O universo é uma expansão de algo que era imaterial, se transforma em um ponto, uma vibração primordial, o Om primordial, OM, o Om universal, que é vibração, que é pulsação, e essa energia se espalha em todas as direções e preenche aquele círculo. Então, nesta visão, a vida do universo, o Atman universal, em primeiro lugar, ele é um só. Ele é universal. Ele está em tudo. Ele é tudo, está em tudo, é a vida de tudo. Então, o Atman é a vida espiritual em nós. Descobrir o Atman em nós é o grande segredo da Vedanta. É o grande mistério da Vedanta, é a grande busca da Vedanta. O homem não apenas saber com a mente, mas descobrir, vivenciar. E, portanto, na Vedanta tem muita base da yoga, da meditação, do recolhimento, porque sem isso é impossível. Então, a descoberta de que nós somos Atman. Quando nós descobrimos que nós somos essa vida primordial, universal, aí depois vem o passo seguinte, a volta à casa do Pai, a comunhão com a fonte. Deu problema no som aí, Alberto. E agora? Agora sim, tá bom. Tá, então eu vou ficar um pouquinho mais... Já que fizemos essa parte, só quero saber o seguinte, só uma coisa que me veio. A Vedanta, que nós estamos falando aqui, é interessante porque eu percebo que não antropomorfizaram nada, né? Nada. Que isso nada. Que é maravilhoso. Essa é uma explicação sem antropomorfizar nada. Isso que é bacana. Isso. O som está normal? Porque eu tinha testado antes. Não, agora está ótimo. Deu algum problema ali, agora voltou. Vai, filho. Tá, então eu vou ficar aqui pertinho. Bom, então nós estamos falando dessa filosofia. Filosofia é uma palavra criada por Pitágoras na Grécia, mas é algo equivalente, uma versão que não é teológica, é uma versão que não é mitológica, é uma versão que não é científica. Então, quando a gente estuda com atenção, é uma filosofia metafísica, ou uma filosofia da religião que aborda questões religiosas, mas a partir da reflexão. Então, não deixa de ser uma filosofia. Eu fui professor de filosofia oriental, um dos poucos aqui do Brasil, em universidades de Brasília. Então, é uma coisa que a gente sempre realça. A filosofia, ela é de qualquer lugar. Onde tem seres humanos refletindo, haverá filosofia. Se tiver uma comunidade em Marte ou na Lua, haverá filosofia na Lua. Então, a filosofia não é propriedade do Ocidente, nem do Oriente. Ela estava em qualquer lugar, na Índia, na China, na Pérsia, na Grécia, no mundo celta, no Egito, em qualquer lugar. Bom, então, essa antiga filosofia indiana, baseada nos Upanishads e nos Vedas, é o que é também chamado a sabedoria dos rishis, dos sábios da antiguidade. Os rishis é uma palavra que significa sábios. Sábios com S maiúsculo. O que é um sábio? É alguém que vai além do conhecimento. Quem eram esses, Alberto? Quem eram esses? Os rishis? Só tem rishi, a gente sabe que rishi é um sábio, mas quem eram eles, hein? São alguns. Eu vou me mexer aqui, vou pegar um livrinho. Tá. Sem cair da cadeira. O ser humano é curioso, ele quer saber. Olha, uma visão sobre 101 dos antigos rishis. Aqui ele colocou 101. Então, quem são eles? Os autores do Rig Veda,
os autores daqueles mantras antigos, os grandes mestres dos Vedas, dos Upanishads, os autores dos Upanishads, o autor do Bhagavad Gita, grandes yogis. Então, essa palavra rishi não é... Não, tem muita astronomia na Índia Antiga, tem matemática na Índia Antiga, tem os astrônomos, que um ou outro até poderia também ser um rishi. Mas, no geral, a palavra rishi são esses sábios que se aproxima dessa versão metafísica, filosófica, da yoga. Então, eles são chamados de rishi. No começo do meu livro, A Filosofia dos Rishis da Índia Antiga, eu dou o nome de vários deles, eu usei esses livros, explico um pouco na introdução, no primeiro capítulo. Então, eu vou falar desses velhos e antigos rishis da Índia Antiga, aonde vai surgir as escolas, incluindo a Vedanta. Bom, voltando para cá. Essa tradição, como eu estou enfatizando, é lá da antiguidade, mas se manteve. Continuou existindo no tempo do Shankara, século V, posteriormente, século IV. Foram surgindo alguns outros textos, tem alguns Gitas. Nós conhecemos muito aqui no Brasil o Bhagavad Gita. Bonito, importante. Mas tem mais de 20 Gitas. Tem Gitas grossos, Gitas medianos, tem outro do mesmo período do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita foi incluído dentro de o maior livro do mundo chamado Mahabharata. Acabou de tocar minha campainha, que eu estou sozinho em casa, mas não sei o que é. Se tocar 2 ou 3 vezes, terei que ir. Se uma só, deixa por isso. Então, Mahabharata, um grande livro da antiguidade. Dentro do Mahabharata estava incluído, então, o Bhagavad Gita. E no final, lá adiante, tem um outro Gita. Então, vai existir também, posteriormente, Gitas vedantinos, semelhantes ao Bhagavad Gita, mas que enfatizam bastante a filosofia da Vedanta. Bom, esse material, então, continuou existindo. Lá em Kashmir, no século 8, 9, 10, era conhecido. Tem um importante livro da Vedanta Advaita no século 10, século 12. Só que no século 13 surgiu aquela Vedanta um pouco diferente. Mas continua existindo centros, quem estudava, quem trabalhava, a língua sânscrita é a mesma, então o material continuou sobrevivendo na mesma língua, não tem tradução no meio do caminho, não tem latim, não tem problemas desse tipo. Sim. Mas o Ocidente desconhecia. Foi só no século XVIII que começou uma jornada da Índia para a Pérsia, da Pérsia para a Europa. Uma edição feita em Nova Delhi, na verdade era em Delhi, Nova foram os ingleses que inventaram esse Nova. Uma edição feita em Delhi, foi levada para a Pérsia, e da Pérsia um viajante europeu conseguiu uma cópia, levou para a França. Depois, alguns dos Upanishads, eu estou falando, depois alguns também chegaram na Alemanha. Então, no século XVIII, foi a primeira vez que esse material chegou na Europa, e em 1799, um Upanishad bem fininho foi publicado, chamado Isha Upanishad, I-S-H-A, Isha Upanishad, que é bem bonitinho. Foi publicado no 1799. Aí depois, 1844, 5 Upanishads foram publicados na Alemanha. E em 1847, mais um, chamado Katha. É bem conhecido, está aí em português, em várias edições. Katha Upanishad, que trata da vida, da morte, do Atma sobrevivendo, o Atma que não morre, é imortal, tal. Então, aos pouquinhos, o Ocidente foi tomando contato. E um grande divulgador foi um viajante europeu chamado Anquetil Duperron. Ele é mais conhecido como Duperron, francês. Então, ele conseguiu uma cópia que tinha 50 Upanishads. Puxa. E aí depois, um pouco depois, na França, ele traduziu parte, não tudo isso, traduziu pequenos Upanishads, mas traduziu em latim e em francês. Então, alguma coisa lá na França, na Alemanha, e depois um textinho em inglês na Inglaterra. Ainda no começo do século XIX, se não me engano. Alberto, é possível se traduzir sem perder a essência? Se conhecer bem a tradição, se for uma alma indiana... Claro, né? É isso aqui, o cara não era alma indiana. Exatamente. Aí dava traduzido, tudo complicado. E não havia um sistema de transliteração.
Os alemães que inventaram um primeiro sistema onde aquelas palavrinhas, o sânscrito, o modo como ele é escrito, se chama Devanagari, a língua dos devas. Sim. Deva é devas. Anjos, devas. Devanagari, como se escreve o sânscrito. E a transliteração, porque aquilo é bem difícil, quem não sabe se atrapalha muito. Claro. Então, aquilo tem que ser transliterado. Então, o primeiro sistema de transliteração foi feito, o sistema assim mais geral, mais europeu, foi feito na Alemanha, mas era um pouco complicado. Por exemplo, se usava muito C cedilha, onde era um S, onde era um SH. Esse Isha, que eu acabei de falar, era um C cedilha, um I, um C cedilha e um A. Ficava até difícil de pronunciar. Sim. Então, mais tarde, isso bem mais tarde, agora no século XX, foi feito um novo sistema de transliteração que é bastante usado, seja na Vedanta, seja no budismo. Então, como transliterar de modo mais adequado o Velho Sânscrito. Então, voltando, mesmo que a pessoa, como eu conheço muito palavras sânscrito, mas não sei, não sou um linguista. Eu não lido diretamente como sânscrito. Mas de tanta leitura, de tanto estudo, o meu vocabulário interno, mental, dá para fazer um mini dicionário de sânscrito, assim, pequenininho, de tanta palavra e vocabulário que eu fui colocando no meu cérebro. Então, conhecendo os termos centrais, as palavras-chave, mas mais do que isso, tendo um bom feeling, sentindo a tradição, intuindo a tradição, ou como eu falei brincando aqui, ou verdade. Se a nossa alma em algum momento andou pela velha ou moderna Índia, mas especialmente na Índia antiga, talvez a gente tenha na nossa mente, no nosso fluxo mental, alguma capacidade de intuir. Agora, um tradutor normal, eles traduzem muito mal. Você perguntou, eu vou dar um exemplo. Aqui tem um livrinho muito importante, Vedanta Sara, a essência da Vedanta. Um livro moderno, 1700 e pouco da Vedanta. Publicado por um centro supostamente vedantino, nem vou dar o nome aqui. Um centro vedantino de Buenos Aires. É um horror a tradução. Tá vendo? Isso. Tem o átomo individual, e tem o átomo que é meu, e falando da Vedanta Advaita. E é um centro supostamente vedantino. Então, o que aconteceu isso? Então, com essa expansão e divulgação, nem sempre a qualidade ou as traduções, ou mesmo as edições indianas, também foram, às vezes, se difundindo, se ampliando, misturando um pouco com outras questões. Mas existe bom material. Existe muito material interessante em inglês, feito por indianos bilíngues. Eu vou pegar um exemplo aqui. Ó. Não sei se dá para enxergar. Tem o texto, meu Deus. Tem o texto sânscrito, tá, e tem a tradução embaixo, mostrando como que o texto original está sendo traduzido. Quem quiser olhar, que se vire. Mas está ali o texto. Então, eles são bilíngues, são feitos por indianos que também conhecem inglês, e aí é um pouco melhor, e feito por centros vedantinos. Então, esse que eu peguei aqui, ó, só por curiosidade. Ele é a editora Advaita Ashram, de Calcutá. Sim. Divulgado nos Estados Unidos e distribuído na América pela Vedanta Press, uma editora indiana trabalhando junto com outra americana, mas as duas sendo da Vedanta e da Vedanta Advaita. Você não publicou nenhum trabalho sobre isso? Tenho muita coisa encaminhada. Tá. Eu só fiz este que introduz. Neste aqui, daqui a pouquinho eu já vou fazer referência. Aqui tem um capítulo sobre a escola Vedanta, tá, original do Badarayana. Tem um capítulo sobre os 4 Gitas Vedantinos, um apanhado introdutório, não está o livro inteiro, mas eu fiz um apanhado dos 4 Gitas Vedantinos, e a tradição da Yoga Vashista, que é uma outra escola vedantina pouco conhecida. Então, tem sobre a escola Vedanta e tem sobre os Gitas Vedantinos nesse verde. Perfeito. E naquele que eu já comentei em novembro, que é focado no Shankara, a Vedanta Advaita e o Atma Bodha, eu traduzi o Atma Bodha, texto central do Shankara. Está inteiro, tá. E também tenho mais outros capítulos com mais ideias do Shankara, tratando da yoga do Atma. Aqui não é Hatha Yoga, não é yoga do corpo, não é yoga emocional, não é yoga da ação, é a união com o Atma, não é pelo exercício exterior, é pela mente. Então, Hatma Yoga ou Shankara e a Vedanta Advaita. Por enquanto, é só isso. Na verdade, eu conheço muito, já estudei muito, fui professor dessa linha,
tenho uma biblioteca imensa, gosto muito, mas o meu problema é que eu tenho o meu gosto particular e também eu trabalho muito com o budismo, com o gnosticismo, essa relação do gnosticismo antigo e a tradição do Dharma. Gosto muito da Vedanta, gosto de outros assuntos, então eu sou bastante eclético. É bom e é ruim. Exatamente. Porque dá muitos gostos. Mas voltando para cá. Então houve essa divulgação no Ocidente e ela vai aos poucos. No final do século XIX, aí já começaram os ingleses a publicar traduções. Os ingleses andaram muito, tinham dominado a Índia, andaram pela Índia, obrigaram os indianos a aprender inglês, aí os indianos aprenderam e traduzem eles próprios para o inglês. Então, com esse contato da Inglaterra com a Índia, vai surgir muito material também em inglês e traduções aos pouquinhos. Mas é interessante a gente entender essa jornada. Eu conhecia um pouco, mas nem tanto. Foi um Swami. O líder de um centro vedantino se chama Swami. Como se fosse o guru, é o Swami. Foi um Swami importante, bem conhecido, de um centro fundado no final do século XIX, que me ajudou nisso. No final do século XIX, um vedantino chamado, que é bem conhecido, Vivekananda. Vivekananda era ainda jovem, um jovem indiano da tradição da Vedanta. Ele viaja para a Europa, anda por Londres, estimulou os indianos, estimulou ingleses a se interessarem pela Vedanta, e depois ele viaja para os Estados Unidos para um grande congresso que houve, um famoso congresso nessa área, pelo menos, o Parlamento Mundial das Religiões, 1893, em Chicago. Então vieram indianos como Vivekananda, estavam teosofistas, Annie Besant, Isabel Cooper-Ockley, teosofistas ingleses, americanos, William Judge. Houve assim uma reunião de muita gente de vários departamentos que se reuniram, curiosamente, em Chicago, na cidade de Chicago, para esse encontro filosófico, metafísico, religioso, chamado Parlamento Mundial das Religiões. Vivekananda esteve lá e depois ele circulou um pouco pelos Estados Unidos, foi até na Califórnia. Hoje tem muitos centros vedantinos nos Estados Unidos que são derivados dessa visita de Vivekananda. Vivekananda tem livros bons e uns normaizinhos, uns introdutórios, uns medianos e alguns mais centrados, mais profundos, comentando a tradição da Vedanta. E aí ele voltou para voltar para a Europa e depois para a Índia. Ele voltou a Nova York, depois de circular até na Califórnia. Em Nova York, o congresso foi em 1893. Em Nova York, no ano seguinte, aonde ele estava, 1894, ele estava presente na fundação de um centro vedantino, com a linha da Vedanta Advaita, na cidade de Nova York. Bom, esse centro continua existindo até hoje. Só em Nova York, hoje tem 4 ou 5 vedantinos irmãos, deste mesmo grupo, e outros também. Bom, mas este é o mais antigo. Eu e a minha esposa, Jane, que também gosta desses assuntos, visitamos esse centro em 2013. Estávamos em Nova York, em Mahatma, e como eu sabia dessas questões, então fomos lá visitar e demos sorte, que naquele momento o Swami talvez não estava lá muito ocupado, e nos recebeu. Então tivemos um encontro com ele, uma conversa com ele sobre a tradição da Vedanta, e ele nos deu de presente o livro dele, olha, que legal. Swami Tathagatananda, é um nome bem indiano. Tathagata tem a ver até com o Buda. Jornada dos Upanishads para o Ocidente. A jornada, é um livro até nem muito fino. A jornada dos Upanishads para o Ocidente. Então, você chegou a lê-lo? Você chegou a lê-lo? Muitas vezes. Opa. Uso ele aqui no meu livro e hoje até nessa jornada do ensinamento para o Ocidente, eu me baseio muito nele. E ele tem um outro livro, A Luz do Oriente, também mostrando a difusão dos Upanishads e da Vedanta a partir da Índia e do Oriente para o Ocidente. Então, esse Swami, nesse livro aí, ele conhece filosofia ocidental, ele faz relações. Por exemplo, ele mostra a relação deste material que veio da Pérsia para a Europa e a tradução para o latim, e Schopenhauer, o famoso filósofo alemão Schopenhauer, leu essa tradução feita para o latim dos Upanishads e gostou muito, simpatizou muito com isso. Então, Schopenhauer era um filósofo europeu, mas uma alma um pouco diferente, se interessou pelos Upanishads e se interessou pelo budismo.
ele também teve acesso a pequenos fragmentos da filosofia budista e ele leu e gostou muito. Agora, veja bem, ele leu um texto que da Índia foi para a Pérsia, havia uma tradição e uma tradução da Pérsia, vai para a Europa, traduzido para o latim. Você imagine que não é um texto puro. Exatamente. Dava uma ideia. Então, eu acho que o Shankara mais intuiu do que leu. Foi mais um processo de intuição, porque talvez o que ele leu não estava lá muito bem traduzido. Bom, mas o fato é que ele leu e gostou. E ele diz, no famoso livro dele, O Mundo como Vontade e Representação, que é um livro que ele foi escrevendo, reescrevendo, ampliando, ele diz que essa palavra que ele está usando como vontade, com V maiúsculo, esta força interior do homem, é o Atman. Ele diz isso na introdução da edição alemã. Às vezes as traduções tiram a palavra Atman e põem qualquer outra. Mas ele afirmou, e isso foi um professor meu, quando eu fiz o meu mestrado em filosofia, e fazendo elo, inclusive com Schopenhauer, que me chamou a atenção. Olha, você preste atenção que na edição alemã está um pouco melhor. Então o Shankara falou do Atman, a Vedanta falava do Atman, mas o Schopenhauer na Europa gostou, leu, simpatizou com a ideia, com esse conceito. Tanto que o nome do cachorro dele era Atman. Então, tanto que ele gostou da palavra. Bom, agora vamos para as ideias. Então, a escola é antiga, tem textos originais, se difundiu para o Ocidente. No começo do século XX, aí começou a ser mais traduzido, e hoje, então, nem se fala. Tem dezenas, acho que centenas de traduções desses textos. Tem texto para tudo que é lado. Então, há pouco eu peguei é o Vivekachudamani do Shankara, numa boa edição, do Swami Madhavananda. Essa escola do século XIII é um personagem conhecido como Ramanujacharya, um grande vedantino, edições indianas, feito por um centro vedantino, Advaita Ashram. E assim são dezenas de livros, eu não preciso pegar tantos, mas aqui tem um outro, de um famoso Swami, um nome complicado, Swami Satishidananda Sarasvati. Nossa. Um longo nome de um centro vedantino. Que língua são esses livros, Alberto? Estão na língua inglesa? São em inglês. Inglês, tá. Eu vou responder de uma maneira estranha. Ninguém. E como é que eu cheguei em todo esse material? Cavando, buscando. E eu tinha muita sorte. Eu lá nas antiguidades, eu comprava muito livro importado da Índia. Até por ser professor, precisava do material, mas também pelo gosto. E quando eu estava fazendo meu mestrado, também eu fiz uma relação do budismo, do Dharma, com a Índia e tudo mais. Mas foi sorte ou alma, ou as duas coisas. Sim. Eu fazia compra, às vezes, de livro só pelo título. Não sabia que livro era, quem era o autor, se era bom, se era ruim. E eu comprava, uma única vez eu comprei 70. Nossa. Uma outra vez comprei 50. Porque na Índia os livros são baratos. Hoje em dia está um pouco mais caro, talvez. Mas o fato é que eu tinha muita sorte. Eu comprava os melhores, na minha visão. Mas na minha visão de hoje. Claro, claro. Naquela época eu era ingênuo, não tinha essa noção mais clara que hoje eu tenho. Mas eu comprei muito livro bom, já naquele tempo. Depois, aí, lendo os bons, que indicavam outros, que recomendavam, a tradução, os perigos da tradução. Vai? Então aí eu fui acrescentando mais alguns, aí chegou a internet, que também ajudou. Mas eu estive na Índia um tempo, rápido, quando eu fiquei um tempo maior no Nepal. E na volta da viagem fiquei em Delhi, só para ir nas livrarias, e nas editoras e livrarias. E lá na Índia tem muitas livrarias grandes e importantes, tem uma famosa chamada Motilal. Motilal. Eu comprei tantos livros deles que eu era amigo do proprietário, amigo à distância. Ele queria abrir até uma filial no Brasil, que eu fosse o gerente da filial do Brasil, de tanto livro que eu comprei dele. Mas para negócio eu não ia dar certo. Meu negócio era estudar e ler, e não vender livros. Mas o fato é que eu fui lá, ganhei um bom desconto lá na Motilal, comprei uma mala nova só para trazer. Eu enchi aquela mala nova de livros que eu comprei nessa livraria. Bom, resumo da história. Tem que gastar, tem que viajar, tem que ler, tem que se interessar, tem que buscar, tem que refletir, tem que ponderar, tem que meditar. Então, tem um trabalho por trás, nada é gratuito. Então, com esse trabalho, mas que eu faço desde os 21 anos, eu comecei a me interessar em filosofia oriental no primeiro semestre do meu curso de filosofia.
porque no meu curso eu tive introdução à filosofia ocidental e introdução à filosofia oriental no primeiro semestre. E era uma universidade federal. As federais eram muito racionais, muito da lógica, mas a minha, em Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu tive a sorte de ter essas duas visões simultâneas. Então eu comecei a conhecer os pré-socráticos, Platão, o estoicismo, ao mesmo tempo que da yoga, da Vedanta, dos Upanishads. Então, como eu gostei já de início, continuei interessado. Então também essa aula, essa disciplina, 1976, primeiro semestre de 1976, pela primeira vez eu tomei um contato com essa filosofia indiana mais direta. Bom, aí depois veio o meu interesse, o meu trabalho, e aí a gente tem que ter discernimento na vida. E isso eu aprendi muito com o Shankara. O Shankara, nos seus livros, ele enfatiza muito a palavra viveka. Viveka, discernimento. Distinguir, separar o que é bom, o que é ruim, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é idôneo, o que não é, o que é original, o que é posterior. Essa capacidade de desenvolver. A gente tem um pouco ou não tem, mas a gente pode, pela reflexão, ampliar o nosso discernimento. Então é algo que eu tentei, não sei se consegui demais ou o suficiente, mas eu tentei desenvolver o meu discernimento. Então ele coloca que na jornada preparatória, na jornada da vida, preparatória para você se aproximar do Atma, tem um começo anterior. E aí ele coloca duas premissas: discernimento e desapego. Desapego do mundo, mas não é abandonar o mundo. Desapego de achar que o mundo é tudo. Desapego de pensar só no mundo. Desapego de achar que ali está a realidade última. É um desapego sutil, um desapego metafísico. Você não achar que o que você enxerga é a realidade final. Existem coisas invisíveis, existe a vida universal, existe o átomo que a gente não vê, que a gente nem sente direito. Então, o Shankara falou muito do discernimento, viveka, do desapego, também colocou que é preciso a gente ter uma visão clara da meta, do rumo, ir em direção ao Atma, ir em direção ao Brahma, e falou que é preciso algumas qualificações, algumas qualidades, algumas virtudes. Bom, então há uma preparação, o processo da meditação, o processo da prática do yoga, para a gente ir em direção ao conteúdo que agora eu vou. Então, o que a Vedanta Advaita, baseada nos Upanishads, vai enfatizar? O ser, o Atma, a vida, o Nous, o Logos, o Espírito, que é Brahman, que é tudo. Tudo é Brahman, o Atma é Brahman, Brahman se manifesta como Atma, Atma é idêntico a Brahman. O Atma vive, simbolicamente, na caverna do coração, no lótus do coração de todos os seres, humanos e animais, inclusive. Os animais não percebem, mas o ser humano pode perceber. O ser humano pode reconhecer a recognição que um dia ele teve como consciência, recuperar no corpo, recuperar na vigília a autoconsciência ou a recognição do que realmente somos, e não dessa aparência externa que acolheu o espírito, que acolheu o Atma. Então, os Upanishads e a Vedanta estão falando, e o Badarayana, no seu Brahma Sutra, estão falando disso, deste vínculo. A escola se manteve, depois foi adiante, mas o assunto é esse, a realidade, com R maiúsculo. O real primordial é Brahman, ou o um. E ele é um só, não tem dois. É o um sem segundo, como dizem por aí, em alguns livros metafísicos. O um sem segundo, não tem dois Brahman, só tem um. Se Brahman é primordial e é a fonte do universo, sim, tudo é Brahman. Por isso que é não dual, é uma não dualidade total. Tá. Tudo que surge é Brahman. O Atma, que é a vida da matéria, a vida na matéria, o Atma também é Brahman. Por isso que não pode ser pensado, não deveria, poder pode, mas não deveria, ser pensado em Atma individual. O Atma sempre é universal, presente no ser humano, mas não é do ser humano. Blavatsky, quando tratou na sua filosofia esotérica no século XIX, ela não fala em corpos do homem, que é uma tolice do século XX, de pseudo-teosofistas superficiais. Corpos é uma coisa, princípios universais é outra coisa. Blavatsky falou em 7 princípios, e o primeiro princípio é o Atman.
depois o seu veículo Buddhi, depois a mente que acolhe Buddhi, que acolhe Atma. Então, Buddhi, o sétimo princípio primordial e universal, ele é universal e ele está em nós, mas ele não é meu. Portanto, não é individual. O Atma é vida universal emanada, mas há aquele que é tudo. Portanto, há uma total não dualidade. Então, minha primeira folhinha aqui do meu resuminho que eu tinha feito já foi. Vou agora para acelerar em direção à segunda. Brahman é pura consciência. É uma outra maneira de dizer. Uma consciência com C maiúsculo. Não é consciência cerebral, consciência de perceber um objeto, consciência de ouvir um som, consciência dos sentidos. É consciência espiritual, consciência primordial. Brahman é pura consciência. Essa é uma daquelas 4 Mahavakyas. 4 sentenças principais da Vedanta. Brahman é pura consciência. Segunda sentença. Brahman é tudo. Terceira sentença. Tu és aquilo. Tu, essência humana, não corpo. Tu, essência humana, és aquilo. Aquilo é a realidade. E a quarta ideia, a identidade Atman Brahman. Brahman é pura consciência, Brahman é tudo, tu és aquilo, e o Atma em nós e no universo é idêntico a Brahman. Por favor, não confundir com a trindade teológica hinduísta, Brahma, Vishnu e Shiva. Esse Brahma, sem o N e sem o risquinho em cima do último A, já não é aquele Brahman universal. É um fragmento dessa emanação. Então aqui já é teologia hinduísta. Eu não gosto de teologia. Eu gosto de filosofia. Não é nem questão de gostar, é mais do que gostar ou não gostar. É questão de profundidade. Então a Vedanta, ela é uma filosofia com fundamento da vida e da yoga. Então nessa visão da Vedanta, dos Upanishads, não está falando de Brahma, está falando de Brahman. Os shivaístas de Kashmir usaram a palavra Shiva como apenas um sinônimo. E o livro, talvez um dos livros mais importantes, que é do final do século VIII, chamado Shiva Sutra, o texto central do shivaísmo, a primeira linha do Shiva Sutra diz: Shiva é pura consciência. Mahavakya, Upanishads, Brahman é pura consciência. Shiva Sutra, Shiva é pura consciência. A mesma frase. Um usou Brahman, o outro usou Shiva. Bom, então este Atman, que é a realidade, que é o Um, ele preenche o círculo, porque ele não é material, não é nem ele, eu estou ele aqui para poder falar. Tem que ter linguagem, senão eu tenho que ficar quieto. O Brahman é aquele que, na visão do gnosticismo, ou da filosofia grega, é o inominável, o desconhecido, o silencioso, o inominável porque não tem nome, o que não tem qualidade, o que não tem predicado, totalmente anti-aristotélico essa visão, sem predicados. Então, o Brahman é o Um do neoplatonismo, do Plotino e dos vários neoplatônicos, aquele Um do Platão, aquele Um primordial, mas tem o Ser com S maiúsculo que vem a partir do Uno. O gnóstico cristão João, o verdadeiro João, no prólogo do seu 4º evangelho, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Theos, e o Logos era idêntico a Theos. Theos é esse Brahman. O Logos é o Atma, mas no princípio, antes do universo ser preenchido, o Atma estava junto com Brahman. O Logos estava com Theos. Mas vai haver começo, princípio, limite, e aí o Logos é emanado e preenche o círculo. Tudo é igual. Tudo que é verdadeiro, tudo que é profundo. Não as fantasias aí do YouTube, da internet de hoje em dia, não as fake news, não as traduções mal feitas, não as escolas malucas, não os swamis não idôneos, não os gurus que andam aí vendendo assunto oriental, não estou falando disso. As coisas boas, profundas, as escolas idôneas, os textos antigos, a visão clássica. Quando a gente estuda, é maravilhoso a gente perceber que são apenas palavras distintas de um conteúdo ou igual ou muito semelhante.
Até porque há uma religião sabedoria universal, primordial, há uma tradição da Gupta Vidya que está presente em qualquer tradição, em qualquer geografia. Bom, então, se o Atma é tudo, a Vedanta vai enfatizar o Atma, que é idêntico a Brahman. Vai dizer que quando a pessoa sente, quando na yoga descobre que o Atma está em si, isso é uma grande bem-aventurança. E esse Atma, que é a imagem ou a face de Brahman no universo. Aquela história da face de Deus, Deus que se revela. Aí tem certas semelhanças também nessas interpretações. E na filosofia grega, especialmente em Parmênides, que talvez nem grego fosse, em Parmênides tem a questão do ser, o caminho do ser. O ser é. O ser é. O Atman é. É o que é real. E esse Atman, que é o ser, mora onde? Mora no lótus do coração. Mora no círculo, no bindo, no espaço vazio, aonde a pura consciência habita, porque a consciência pura não mora no cérebro. Cérebro é uma coisa, consciência pura é outra. Mente pura é uma coisa, cérebro é outra. Então, a consciência pura, na anatomia, entre aspas, na anatomia oculta, há um centro de consciência que não é o chakra cardíaco, mas na mesma região do chakra cardíaco, nas profundezas do campo invisível, há um círculo vazio, um bindo, onde pulsa a consciência pura. Essa consciência pura é o Atma, é o Logos, é a vida, é o ser. O homem é a morada do Atma. Eu já comentei até aqui, e em vários outros lugares, o famoso Heráclito. No meu livro, O Mistério da Ética, eu enfatizo muito isso. Heráclito falou, um raio do Logos, a luz do Logos, mora no homem. O homem é a morada da luz do Logos, Heráclito. E isso é o fundamento da ética grega antiga, que começou com Heráclito. Depois, Sócrates e Platão desenvolvem. Então, o Atman mora no homem, o Logos mora no homem, o fogo Logos mora no homem. O homem é a morada neste espaço sutil e invisível desta luz primordial que é o Atman. E a frase está no livro, nos Upanishads, não estou eu que estou inventando aqui. Atman mora no homem. Atman mora no lótus do coração. Atman mora na caverna do coração. Vou citar um dos Upanishads que é o mais antigo. Brihadaranyaka. Ó, tem Aranyaka no final. Brihadaranyaka. Aranyaka. Atman é a realidade não dual. Atman é a realidade não dual. O universo é Brahman. Atman é Brahman. Atman mora no homem. Então esse é na história possivelmente o primeiro Upanishad. Aquele Isha que eu falei há pouco diz a mesma coisa. Vou tomar água e já leio. Atman, aqui parece até o Evangelho de João e o Gnosticismo. Parece as mesmas almas vivendo em lugares diferentes e escrevendo a mesma coisa. Atman é a luz de Brahman. Atman é a luz do mundo. Atman é a luz do universo. João, o Logos é a luz do mundo. O Logos preenche todo o universo. Atman é a luz do mundo. Atman é Brahman. No princípio nada existia. Tudo era apenas Brahman, o absoluto, o um sem segundo. Quando tudo é emanado, Atman preenche o universo, Atman que é uma emanação de Brahman. Isso está nos Upanishads. Outro Upanishad, Aitreya. Atman é pura consciência, a mesma frase de novo. Outro Upanishad, Mundaka. Mundaka. Brahman é tudo em tudo. Brahman é tudo, em tudo. Habita dentro e habita fora. Isso tem no Bhagavad Gita também. Eu estou em tudo, eu sou tudo, eu estou no interno, aonde procurar você me encontra. Levantai uma pedra, ali estarei eu, cortai uma madeira, lá estarei eu nos dois pedaços. Isso é Upanishads. Levantai uma pedra e você me encontra. Cortai um pedaço de madeira e você me encontra. Esta frase tem no Evangelho de Tomé. A mesma.
Será que Tomé conhecia os Upanishads? Quem sabe? Esse é um livro que eu vou escrever de umas 400 páginas. Quem é o verdadeiro Tomé? Um dia. Já tenho material pesquisado, já dá... Hoje, se eu pegar e passar limpo, já dá umas 150, mas eu quero fazer uma coisa mais séria. Há quem me ouça, às vezes, assim, esse sujeito aí está inventando, está imaginando. Eu escrevo pouco e falo pouco do que eu sei sobre João, sobre Madalena, sobre Simão Mago, sobre Tiago, os verdadeiros gnósticos, esses rishis da tradição cristã, estes sábios que não eram teólogos, que não eram padres, que não eram bispos, que eram buscadores da realidade, esta realidade que a gente está falando. Então tem muita coisa, tem muitos segredos entre o céu e a terra que a nossa vã teologia não tem a mínima ideia. Ou se tinha, escondeu da gente. É verdade. Portanto, o Isha afirma: o Atma é puro, livre do mal, é pura luz, imortal em todos os seres. Então, essa é a premissa. Se a Vedanta é muito sutil, muito metafísica, claro que um estudante de filosofia tradicional, a filosofia moderna está muito chata hoje em dia. Muito racional, muito lógica, muito epistemológica, muito isso, muito aquilo. E eu gostava muito da filosofia medieval para trás. Mais reflexiva, mais metafísica. Bom, então um estudante normal de filosofia vai achar que isso é pura religião. Mas na Índia, isso é também filosofia. Na Índia, nos neoplatônicos, na filosofia cristã, na filosofia grega, isso também é filosofia. E aí também tem que ter um caminho, uma jornada em direção a essa descoberta. Por isso, então, o papel da Jnana Yoga. A Jnana Jnana é sabedoria, mas a sabedoria que surge pela reflexão. Em português, editora Pensamento, tem livros que traduzidos assim, a Yoga do Conhecimento. Não, 100% errado. Errado já no título. Jnana não é conhecimento, é sabedoria. É a sabedoria da intuição que apreende intuitivamente. Então, a Jnana Yoga é a pura reflexão que se une à reflexão meditativa. Reflexão mental que se une, que se aproxima e se funde com a reflexão meditativa. Então, na Vedanta Advaita e na Vedanta em geral, e no budismo também, Mahayana, você necessita desta reflexão rígida, forte, energética, leitura, reflexão, meditação. Tomar contato com as ideias, refletir sobre as ideias, usar essas sentenças para meditar nelas, mergulhar nessas sentenças, captar o sentido correto. Então aí entra a busca da vivência, porque sem vivência também não adianta. Então, se o Atma mora no homem, o Atma está velado, o Atma está escondido. Eu olho para fora, vejo o corpo, tenho sensações, tenho emoções, tenho desejos, tenho coisas do mundo. Aí o budismo chama isso tudo de samsara, eu me envolvo com a realidade exterior. Mas há algo dentro de mim, a mente pura existe, minha alma pura existe, o espírito puro existe, o Atma em nós, na teoria pelo menos, existe. Mas a Vedanta diz, ele existe, mas está velado, escondido pelo corpo, pelas sensações, pelos desejos, pelos apegos. E eu preciso dar espaço para o Atma. Eu preciso dar esse mergulho dentro e de dentro sair para fora. Eu preciso descobrir, retomar. O Atma é esquecido, o Atma é ignorado. Portanto, aquela palavra que eu usei, recognição, recuperar a consciência do que eu sou e perceber o que é o mais real. Bom, isso é o que o Shankara desenvolveu. O que Sócrates disse, né? E Sócrates disse, conhece a ti mesmo. Mas aí tem o problema que as pessoas são muito ingênuas. Quem é esse ti mesmo, esse si mesmo? Aí acham que é esse eu. Não sabem quem eu sou. Os seres humanos, 98%, 99%, não têm a mínima ideia de quem nós somos. Então, o que acontece? A frase é bonita, o Sócrates falou uma coisa profunda, mas não é entendido. Quem é esse eu? Não é o corpo, não é a memória, não é o cérebro, não é os conceitos, não é as sensações, não são os desejos, não são os apegos, é outra coisa. Esta coisa o Jung chamou de si mesmo. O Jung que conhecia e também se referiu ao... Ele disse, o si mesmo que eu uso é Atman,
na Índia. Pronto. Pronto, acabou com tudo. Si mesmo é o ser da filosofia. Mas isso é sutil, isso é muito leve. O mundo, o corpo, as sensações, o corpo poluído, álcool, cigarro, maconha, isso, aquilo, desejos, toque-toque, tique-tique, tac-tac. Hoje em dia no YouTube fica preso nessas bobagemzinhas, coisas do mundo, músicas ruins, barulho, tum, 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 ouvindo, achando que é música, não conhece uma música decente, uma música suave, uma música instrumental. Então, o mundo trata de nos mundanizar cada vez mais. Lá no gnosticismo, o gnosticismo é muito complicado, mas é importante a gente descobrir que tem os arcontes, as forças, os poderes da matéria, os poderes que tentam velar o homem ficar preso nesse mundo. Bom, lá na Índia também eles entendiam isso. E é dito nos Upanishads. A avidya é o véu que esconde Atma. A avidya é a palavra-chave no budismo Mahayana do velho Siddhartha. A avidya é a causa do sofrimento. Ignorância. Ignorância. Mas não é ignorância cerebral, não é ignorância, a falta de erudição, é a ignorância que não compreende o que somos. Na Vedanta é não compreender que somos o Atman. O budismo tem outra palavra, alaya. Alaya é Atman. Não compreender o que nós somos. Então, na Vedanta, a grande ignorância é achar que nós somos só corpo, só cérebro, só mente, só conceito, só isso, que não somos algo maior, algo universal. Então, não compreender, não aceitar, não pensar que nós somos também vida espiritual ou Atman, a Vedanta chama de avidya. Então, a avidya é véu, a avidya esconde. Aí eu estava tentando dizer há pouco. Por isso que o Atman é muito enfatizado. E o Shankara escreveu o livro Atma Bodha, aquele livro que eu traduzi na íntegra. Atma Bodha, o conhecimento do Atma, a percepção do Atma em nós. O Shankara também falou isso nos outros livros, falou isso no Viveka Chudamani. Mas nesse pequeno livrinho, Atma Bodha, o Shankara é muito profundo nisso. Então, já mostrei, mas está aqui, editora Garbalux, Atma Yoga, Shankara, lá está o Atma Bodha. E aí, então, eu estou indo agora para os nossos finalmente. O Atma está em nós, o Espírito está em nós, ok? O Logos, a vida, está na caverna do coração. Então, eu tenho que partir como uma premissa. Aí um pouco de ciência. É uma premissa, um ponto de partida. Se eu achar que não tem nenhum sentido, eu vou continuar a vida do samsara e do mundo. Ok. É uma escolha. Errada, mas é uma escolha. Então, se eu quiser descobrir o Espírito Universal, a vida divina, eu primeiro tenho que achar que eu sou algo mais do que o cérebro e o corpo. Então, eu tenho que ler um pouco, refletir um pouco, tenho que começar um processo de recolhimento, de arte da meditação, o silêncio, aquietar os movimentos, os conceitos, aquietar os movimentos mentais, a mente normal aqui, um aquietamento para no silêncio a intuição funcionar, a reflexão profunda da Jnana Yoga e assim vai. Então o Atman precisa ser conhecido, refletir nele, conhecer ele, e aí é dito, tanto pelo Shankara como pelos Upanishads e outros textos da Vedanta. O Atma é o que vai diluir e destruir a vidya, vai desfazer a vidya. Shankara diz, a vidya, ou pensar que não existe o Atma, é apenas um conceito errôneo, um nó, um conceito errôneo. Eu preciso desfazer esse nó mental. Nosso cérebro está cheio de nós aí. Um dos nós é não pensar, não aceitar, não acreditar, não pensar na possibilidade de que o Atma é real. Ok. A vidya é essa força. A vidya é uma força universal que está em nós também. É a força que congrega, é a força da materialidade, é a força que junta as coisas. A vidya ou maya, que são sinônimos. A vidya ou maya é uma força. Então, essa força faz a gente ser um corpo, faz a gente se identificar com o corpo, faz a gente viver no mundo material. Ok. Mas essa força que tem o seu papel, ela não é tudo. E ela é muito forte.
E ela vai aprisionar o espírito. Isso está em Paulo, isso está em Platão. O homem é a tumba da alma e do espírito. O espírito está preso num túmulo, numa tumba, que é o corpo. O corpo tem o seu lugar, tem o seu papel, tem que ser bom, saudável, ok? Mas ele também é denso. O átomo é muito sutil. Então, quando eu começo a mergulhar um pouco mais, começando pela reflexão, caindo na meditação, caindo na yoga, eu começo a ter segundos de uma sensação que não é bem sensação, é intuitivo, segundos de sentir que o átomo, algo está em mim que não é o cérebro. Algo vibra, algo pulsa. Então, segundos, momentos, em alguns momentos. Aí eu começo a me dar conta que aquilo que eu li tem lógica, tem sentido. A sutilização da matéria. Exatamente, um processo de sutilização devagar, porque a matéria é muito poderosa, o mundo exterior é muito poderoso. E nós temos vidas e vidas sendo presos pelo esse mundo material. Então, voltar à casa do Pai, desfazer, sair da prisão, sair da caverna, como disse o Platão, voltar para a luz, é muito difícil. São vidas e vidas e vidas tentando, até que um dia chega mais perto. Então, a tentativa é muito demorada. Então, pela reflexão, pela Jnana Yoga, pelo mergulho, eu começo, talvez, a me convencer, um autoconvencimento, não é crença. Eu próprio, por experiência, por intuição e experiência, eu começo a me dar conta que existe algo mais profundo, mais sutil, que talvez seja isso que eu chamei de logos ou de átomo. E esta energia sutil, ela, quando começa a ser olhada e percebida, ela ganha mais espaço. Isto é, quando nós damos espaço, ela pulsa, expanda, pura energia, pura vibração. Então, quando diminui a vidya, o Atma ganha mais espaço. Quanto mais espaço o Atma tem, mais ele pulsa, mais ele envolve a própria mente, mais intuições, mais sabedoria, mais entendimento, mais consciência. Vamos tendo. A consciência universal começa a me dar consciência. Perfeito. Consciência da consciência. A consciência pura universal começa a vibrar em mim. A minha mente pura acolhe a consciência. Isso é meditação. E aí, então, diminuindo a vidya, o Atma vai vivendo mais, pulsando mais, vai despertando o poder intuitivo, que não é mente, além da mente. Eu começo a ter discernimento, viveka, eu começo a ter desapego, eu começo a perceber que tudo é uma coisa só, que a vida é universal. É um conceito bonito. Num mundo de guerras, num mundo de conflito, num mundo de violência, ok, eu sei disso. É uma ilusão? Não, não é uma ilusão. Está distante da grande maioria ainda, infelizmente. Por isso que o nosso planeta tem dor e sofrimento. Falta o quê? Falta visão, falta sabedoria, falta clareza, falta autoconhecimento, falta percepção. Então, quem tem um pouquinho tem que aumentar o seu, ajudar que outros tenham mais, e isso é o que o budismo Mahayana fala. É uma prática inegoísta, por compaixão, por bodhicitta, a mente compassiva vai perceber que eu sofro, mas os outros também sofrem. O problema não é apenas meu. E quando eu melhoro um pouco, eu percebo que eu posso melhorar mais, como consciência, e talvez eu possa, aos pouquinhos, também ajudar outros a despertarem, a redespertarem. E aí, então, para mim fechar um pouco aqui, eu falei que havia aqueles 4 Gitas, que não é o Bhagavad Gita, 4 Gitas vedantinos que são depois do Shankara, que são depois do Brahma Sutra, mas eles retomam o mesmo assunto. É bem repetido. Está nos Upanishads, está no Brahma Sutra, está no Shankara. Shankara comentou Upanishads, Shankara se atribui a Shankara, pelo menos algum comentário. Os discípulos do Shankara comentaram o Bhagavad Gita, comentaram Upanishads, então tem muito material. Então, nesses Gitas, eu vou pegar 3 deles. Um deles se chama Uttara. Uttara é algo, a palavra significa algo elevado. Gita é canção, uma canção elevada, uma canção da sutileza. Sim. Sim. Alcance a unidade do Atma com Brahman.
busque e alcance a unidade do Atman com Brahman, pois tu és aquilo. Brahman reside em todos os seres. Isso eu já tinha falado lá nos Upanishads, repetindo. Brahman, o Uno, reside em todos os seres. Um outro Gita se chama Rama Gita. Assim está escrito. A filosofia Vedanta ensina a remover a vidya. Siddhartha, 4 nobres verdades. Primeiro, o sofrimento existe. Segundo, existe a causa, que é a vidya. Terceira nobre verdade, é possível retirar essa causa. E quarto, um caminho para praticar isso. É o ponto de partida do Dharma. A vidya tem que ser removida. A vidya é a causa do sofrimento. Vedanta Advaita. A vidya é a causa do sofrimento. A vidya precisa ser removida. Só quem desperta o Atma consegue isso. Só quem dá espaço para o Atma consegue isso. A ação, a Karma Yoga, não consegue isso. A reta ação, por melhor que seja, não consegue isso. O homem sábio deve buscar uma pausa de internet. Não sei se está ocorrendo. Deu uma pausa aí também? Deu. Você ficou paralisado, mas segue aí. Então eu vou só retomar a frase que eu estava dizendo. Então é dito que o sábio deve buscar mais sabedoria. E está dito no Rama Gita que este sábio, que já tem um pouquinho de sabedoria, deve buscar conhecer o Atman. É a meta, é o propósito da Vedanta. E o Atman que é idêntico a Brahman. Avaduta Gita, que é um grande Gita, muito bonito, por sinal. Avaduta, que é o nome até de um mestre, de um rishi. Avaduta Gita. Brahman é consciência. Brahman é consciência total, absoluta, presente em todos os seres. Os Upanishads declararam: tudo é Brahman. Tudo é Brahman. Brahman é consciência. A consciência do cosmos é Brahman. E arremata. A essência última, final, mais profunda da Vedanta é despertar o Atma onipotente presente em cada ser. Ele está lá, mas ele não está desperto. Buda, o desperto. A palavra Buda significa aquele que despertou. Avaduta Gita, Vedanta, baseado nos Upanishads, está dizendo a essência última do ensinamento é a busca do despertar. O despertar do Atma. Quem despertou profundamente o Atma é um Rishi ou um Buda. Muito bom. Travou aí. Travou a sua. A minha ainda estava em movimento. Então, então para nós terminar, então essa é a mensagem final da Vedanta Advaita. Tudo é a realidade é uma só, o Atma universal é idêntico a Brahman, é consciência universal, é consciência pura. Essa palavra, esse conceito Atma é uma maneira de falar sobre isso, equivale ao Logos, equivale a Cristo, nos gnósticos. Cristo não é Jesus, Cristo é o Logos, a vida divina universal. Equivale a outros termos, equivale a Hermes, equivale a Thoth. Então tem umas várias equivalências aí. E tudo isso é escrito, é ensinado por esses sábios que tentam nos convencer que o homem não é só corpo, emoções e cérebro, mas ele também é consciência, ele também é espírito, ele também é vida universal, ele também é o Atma. E há, então, um desafio da gente fazer uma procura, uma busca, primeiro compreendendo, entendendo, refletindo, meditando, buscando um pouco esse mergulho na caverna do coração, no espaço vazio, no silêncio, na voz do silêncio que falará. A voz do silêncio fala no silêncio, não no barulho. É preciso silêncio, o mergulho no silêncio, no desapego total,
E aí, talvez, a voz do silêncio, Turiya. Turiya significa Atman. A voz do silêncio, Turiya, pulsa, fala, emite o seu som. O som sem som que ela emite, a energia vital e primordial. Então, esse é o convite da Vedanta, especialmente da Vedanta lá da antiguidade, da Vedanta Advaita, e depois a Vedanta presente no Shivaísmo e também na tradição vinculada ao Ramanuja, que é muito semelhante ao ensinamento. Muitos textos, muitos caminhos, mas hoje em dia, então, temos que ter cautela. Olhar uma fonte boa, uma tradução decente, uma edição idônea, comparar 2 ou 3, ler com calma, estudar o Shankara, os Upanishads, e mais do que ler e estudar, mergulhar pelo caminho da meditação. Isso. Era isso. Maravilha, Alberto. Maravilha. As suas aulas, eu acho que quando você era professor, devia ser gostoso ouvir você, né? A turma devia... Você tem o dom da didática, né? Muito bom. É o esforço, não sei se tenho, mas a gente tem que fazer esforço. É bacana. Você tem o dom. Isso é muito bom. Você trouxe elementos aqui que ajudam bastante, esclareceram bastante essa questão. Tem muita coisa que a gente não faz a menor ideia. Ou aquilo que você falou. A gente conhece a versão errada das questões, né? Se eu não sei discernir, uma palavra que você usou aí bem, se eu não sei discernir, como é que eu vou saber o que é verdadeiro ou falso, sentir aquela reverberação, né? Mas é assim, um resuminho de tudo que eu disse assim, de uma maneira mais leve, mais introdutória, eu estou falando isso por causa dos livros em português. Tá. É a gente não cair na armadilha de pensar em Atma individual. Tá. O Atma está em nós, mas não é meu. É universal. Isso está cheio de livros que dizem ser filosofia esotérica, livros que querem ensinar os segredos dos mistérios, dizendo baboseira. Fala do átomo individual, aí inventam um eu espiritual, um eu superior, um ego. Lamento dizer, pode pensar o que quiserem, mas 100% errado. Tem que ser sincero, é isso mesmo. 100% equivocado, ou por tradução equivocada, ou por interpretação equivocada, e às vezes até os indianos embarcam escrevendo em inglês, às vezes até eles também falam disso. Então, primeiro nós temos que ampliar o processo, ampliar o horizonte. A vida não é minha, a vida é uma só. A vida é divina, está em todos os seres. Por isso que esses sábios da Índia antiga, ou mesmo os neoplatônicos, os primeiros cristãos gnósticos, todos eles são vegetarianos. Sem exceção. Por quê? A vida é uma só. A vida que está nos animais é a vida que está em mim, que está nas árvores, que está nas plantas. É consciência. Então, a gente tem que pensar em tudo isso e buscar mais consciência prática. Não adianta decorar coisa bonita. Trazer para o nosso dia a dia, mudar um pouco a nossa vida, buscar mais o interior. E aí é um desafio a cada um fazer o seu esforço. Perfeito. Alberto, forte abraço, obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade. Tá certo. Obrigado a todos e tenham uma boa vida. Obrigado. Gente, que bom, né? Puxa vida. É bom ter uma nova visão, né? Enquanto ele estava falando, eu tenho certeza que a cabeça de todo mundo estava começando a ter insights, digamos assim. E eu vou colocar no rodapé depois, lá do YouTube, sobre o programa anterior, Shankara, que é muito importante assistirem aquele também, para poder fazer uma ideia mais ampla, e vai ajudar bastante, tá bom? Fraterno abraço, feliz sempre e até a semana que vem.